Desejamos a todos os nossos ouvintes um abençoado programa, que você possa ser abençoado, que Deus te encontre em tua necessidade e leve a cada um a bênção, a vitória para aqueles que nos ouvem. Deus abençoe. Nós vamos nesse momento ouvir um hino e após esse hino estaremos lendo então a palavra de Deus. Mateus, capítulo 24, versículo 35, nos diz assim: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Que Deus abençoe e acrescente assim suas bênçãos à palavra que foi lida. Nós tomamos como base para esta meditação essa escritura conhecida, uma escritura que praticamente todos já ouviram, já leram ou já ouviram citar ela,
onde Jesus afirma que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. A única coisa segura, firme, estabilizada é a palavra de Deus. Tudo aquilo que o homem pode olhar como algo eterno, ou algo sem fim, tudo terá o seu final um dia. Mesmo os céus, a Bíblia diz que vão se findar, porque o pecado começou por lá, quando o diabo se rebelou contra Deus. Então Deus vai purificar o céu, purificar a terra, e tudo que nós vemos, nossos olhos vê, nossas mãos apalpam, tudo isso um dia vai passar. O homem vai passar, a sabedoria do homem vai passar, a mentalidade humana vai passar, e a única coisa que vai permanecer é a palavra de Deus. Agora, olhando isso, ouvintes, é triste quando percebe que as pessoas estão mais apegadas a outras coisas e menos apegados à palavra de Deus. As pessoas preferem, muitas vezes, ficar com o que diz uma religião do que ficar com o que diz a palavra. Elas preferem aceitar uma interpretação da Bíblia de alguém que parece falar bonito, tem brilho em suas palavras, um teólogo, um homem bem formado, bem estabilizado em seus conhecimentos. Mas lembre-se que a Bíblia disse que todo homem seja mentira, mas a palavra de Deus seja a verdade. Tudo vai passar, ouvintes. Tudo vai passar. Os pensamentos humanos vai passar. Você olha na história e você vê falar de grandes homens que viveram, grandes faraós que construíram cidades, reinados. E hoje a ciência tem que escavar metros e metros de profundidade para encontrar algum vestígio de alguma civilização que viveu ali em tempos mais primórdios, mais passados. Mas quando aquele reinado existia, as pessoas olhavam como algo que iria se perpetuar para todo sempre. Então você vê que tudo que existe, tudo que possamos ver, um dia vai se findar. Você olha aquele jovem forte, saudável, que acha que pode fazer tudo porque sua saúde lhe dá condição para isso. Um dia aquilo vai passar também. Aquela moça, às vezes, de boa aparência, que acha que por causa da sua beleza pode conquistar tudo, e se orgulha, e acaba tornando a sua própria beleza uma ferramenta para pecar. Tudo isso vai passar um dia. Aquela pele lisa vai se tornar enrugada. E assim, ouvintes, aquela mãozinha do bebê tão pequena, um dia vai crescer, vai se tornar adulta, vai se enrugar pela idade e vai passar. A Bíblia diz que a vida do homem aqui é como a erva do campo, que pela manhã está bem verde, mas à tarde murchou e se foi. Diz também as Sagradas Escrituras que a vida do homem é como o vapor de uma panela. Aparece e logo desaparece. Também as Escrituras dizem que a vida do homem é como um conto ligeiro. O que é um conto ligeiro? É uma história que você iniciou a contar e logo terminou.
Assim é a vida do ser humano. Começa e logo termina. E mesmo sendo tão curta, as pessoas não têm consciência de que elas precisam fazer alguma coisa para salvar a sua alma, para se preparar para uma vida além desta. As pessoas são tão orgulhosas, tão cheias de si mesmas, que acham que não precisam ouvir o conselho desse ou conselho daquela pessoa que vem com amor para lhes dizer: toma cuidado com suas atitudes, muda a sua maneira de fazer as coisas, muda a sua maneira de agir, arrependa-se dos seus pecados. Mas as pessoas olham com desprezo, como se fossem viver para todo sempre aqui na terra, e não sabem que um dia terão que viver o seu último segundo, e vão ter que partir desta vida para o além. E muitos partem sem Deus, sem salvação, partem sem esperança alguma, vão rumo ao juízo. Então, ouvintes, é necessário você olhar para dentro de si, ver que tipo de pessoa está sendo. Muitos às vezes pensam que a sua vida ainda tem muito pela frente. Que bom que tivesse. É o que desejamos, que as pessoas tenham vida longa, com saúde. Mas só que temos que ser real concernente à incerteza da vida. Porque há pessoas que anoiteceram esta noite que passou, com saúde, com muitos planos, com muitos sonhos, e não conseguiram amanhecer o novo dia. Por quê? A morte os ceifou, um acidente os levou, um infarto, alguma coisa súbita. E as pessoas deixaram para pensar concernente à vida eterna depois, e não tiveram mais tempo. Outros confiam que já está tudo bem, porque já escreveram o seu nome no livro de uma igreja. Outros confiam, tudo está bem, porque eu sou um bom homem, eu nunca matei, eu nunca roubei, não vivo em adultérios, ajudo as pessoas, dou esmola aos pobres. Não, ouvintes, isso são coisas boas que todo cidadão deveria cuidar. Mas lembre-se, isso não te dá o direito à vida eterna. Porque se alguém se salvasse por boas obras, então o trabalho da cruz não teria significado para nós, pois poderíamos ser salvos pelas coisas boas que fazemos. Boas obras é um dever de todo cidadão, fazer o que é bom para ser aceito na sociedade. Mas a salvação vai além dessas coisas boas. A salvação depende de uma intimidade entre você e Deus. A salvação depende, ouvinte, de um relacionamento direto com Deus. E o relacionamento com Deus é um relacionamento com a palavra de Deus. Porque, como disse a Escritura que lemos no início do programa, os céus e terra passarão, mas disse Jesus, as minhas palavras não hão de passar. Quando Deus nos enviou a esta terra, Deus nos capacitou com uma arma para vencer o inimigo. E esta arma é a sua palavra. Porque a coisa mais sólida e firme é a palavra de Deus. Por isso o conselho de Deus nessa oportunidade é: não substitua a palavra de Deus por ideias humanas, por interpretações, porque quando os céus e a terra passar,
Toda a religião formada pelo homem vai passar junto. E aqueles que levaram suas vidas confiados no que diz uma religião e menosprezaram o que diz a palavra, irão passar junto com suas religiões. Mas aqueles que firmaram, agarraram-se no que diz a palavra de Deus, esses permanecerão. Porque a segurança é uma obediência à palavra de Deus. E infelizmente, ouvintes, nesses dias finais que estamos vivendo, nós vemos as pessoas aos montões substituindo a palavra de Deus por alguma interpretação de alguém que ali vem e interpreta as Escrituras. Nós vemos as igrejas escancarando as portas para o mundanismo. As doutrinas bíblicas já vão sendo deixadas de lado. As doutrinas concernentes ao vestir, a forma da mulher vestir, já não se vê mais ser pregado. Por quê? Porque algum teólogo se levantou e interpretou de acordo com suas ideias e mudou a forma bíblica. E é claro que citam escrituras para poder apoiar os seus pontos de vista. Mas essas escrituras que eles citam são versículos isolados. Versículos que não foram escritos para aquele fim. Foram escritos para outra questão. Mas eles tomam e deslocam aquela escritura e isolam elas. E querem fazer aquilo dizer o que não disse. Por isso, quando alguém vem e te cita algo, você tem que tomar todo o contexto da Bíblia para ver o que Deus realmente está dizendo com aquela escritura. Então, ouvintes, é comum nos dias em que estamos vivendo ver a palavra de Deus sendo substituída por ideias próprias, por pensamentos próprios, por interpretações próprias. E hoje, nos tempos finais que estamos vivendo, pregar a palavra de Deus tem se tornado antiquado. Mas antiquado não para o mundo lá fora, porque para o mundo lá fora sempre eles desprezaram a palavra de Deus, mas está tornando-se antiquado dentro dos próprios grupos chamados cristãos, porque eles estão substituindo os ensinamentos da velha Bíblia por tradições, interpretações, deduções, e multidões têm se aglomerado para seguir esses tipos de ensinos. Por quê? Porque a Bíblia diz, as Escrituras dizem, que nos últimos dias as pessoas teriam comichão nos seus ouvidos, desejo, vontade de ouvir a palavra de Deus, e elas amontoariam doutores que falassem segundo suas próprias concupiscências. Isso quer dizer que elas procurariam pregadores que trouxessem uma mensagem de acordo com o desejo da carne delas. Eles querem ouvir a palavra de Deus, mas não querem ouvir aquilo que corta o pecado, não querem ouvir aquilo que chama a eles para a santidade, para acerto, para a mudança de vida. Então eles vão e encontram alguns pregadores que não têm compromisso com a palavra, mas que tomam algumas escrituras somente que agradam as pessoas, e somente dizem que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Na verdade, Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas eles esquecem de dizer que esse mesmo Deus bom, um dia ele será juiz para julgar as pessoas que não andaram segundo a sua palavra. Mas existe ainda alguns que têm sede, que têm desejo de viver a verdade, que estão lutando por essa santa Bíblia,
Existe sim, porque se não existisse, Deus já teria varrido esse mundo. Deus já teria enviado fogo dos céus. Mas ainda há um povo. E brevemente Deus virá buscar este povo, do qual a Bíblia chama um povo especial, zeloso e de boas obras. Um povo que guarda as Escrituras, um povo que vive a sã doutrina da palavra, um povo que tem se posicionado pelo santo evangelho. Ele vem buscar, sim. E eu espero que você que me ouve esteja entre esses. Que você se renda à palavra de Deus. Que você deixe de lado toda a tua própria interpretação, toda a tua própria sabedoria. Deixe de lado a tua razão. Tome a palavra de Deus como ela é. Lembre-se, os céus e a terra passará, mas a palavra de Deus não há de passar, ouvinte. Você que me ouve, quem sabe no leito de um hospital, ou no próprio leito da sua casa, sentindo que sua vida está no final, alguma doença tem lhe atingido. Ouvinte, não deixe para depois. Incline diante de Deus a sua face. Fala para Ele que tu tens uma alma e que tu desejas a salvação desta alma. E lembre-se que o caminho para que você encontre a salvação e o perdão para os seus pecados é um caminho só: o sacrifício. Se você se arrepender agora sinceramente dos seus pecados e olhar para aquele sacrifício e aceitá-lo como Salvador, Deus está pronto a te perdoar. Deixe de lado tuas ideias, deixe de lado teu orgulho. Renda-se a Deus. Pede perdão a Ele dos seus pecados. Pede perdão para aquelas pessoas que você consegue falar com elas. Pede perdão também das ofensas. Mas se você diz: eu ofendi alguém, esse alguém nem sei onde está, não tenho oportunidade de falar com ele, o que você deve fazer é se render a Deus e dizer: Senhor, então me perdoe, eu magoei certo dia alguém, mas não consigo falar com ele. Mas se eu tiver uma oportunidade, Senhor, eu vou falar. Mas se eu não tiver uma oportunidade ainda, que o Senhor me perdoe. Deus estará pronto a te perdoar. Lembre, meu ouvinte, que o prazer de Deus é perdoar. Ele veio a este mundo para te salvar. Não há um porquê você morrer e ir para o inferno se Ele veio para te dar vida eterna. Tudo que você tem que fazer é aceitar a tua salvação, é aceitar o teu perdão pela cruz. Mas não faça como muitos que acham que a religião lhe salva. Jesus nunca mandou nós seguir uma religião, mandou nós seguir a palavra. Não faça como alguns que buscam o perdão dos pecados em uma reza a um santo. Ouvintes, desde quando a Bíblia mandou rezar aos santos? Isso é doutrina de homens. Por isso que as pessoas vão se decepcionar e vão encontrar-se perdidas no final do caminho, porque não fazem o que a Bíblia manda. Rezam para Maria, para Pedro, para Paulo, quando a Bíblia diz que existe um só mediador entre Deus e os homens. Quem é o mediador? Aquele que faz intercessão. A Bíblia diz: Jesus Cristo, homem. Não foi Pedro, Paulo, Maria, João, nenhum desses santos, não foi eles que morreu por nós, mas Jesus Cristo. Esses foram pessoas que, enquanto viveram, trabalharam para Deus. Paulo fez o seu trabalho, Pedro fez o seu trabalho, mas quando eles partiram, eles foram aonde? Descansar na glória. Mas eles não podem fazer nada por nós. Nossa oração deve ser direcionada àquele que morreu por nós. Você tem que orar para aquele que morreu por seus pecados. É a Ele que você deve ir, porque é Ele que tem o perdão, é Ele que tem a vida eterna para te dar. Então, ouvintes, busque tua salvação no caminho certo, não nas ideias que os homens inventaram.
Fique com o que a palavra disse. Os céus e a terra passará, mas as palavras de Deus não hão de passar. Que Deus os abençoe. Eu encerro essa programação deixando a vocês esse desejo de que vocês se posicionem pelas Escrituras, porque breve, Cristo virá buscar o seu povo para levar a vida eterna. E esse povo terá que ser um povo que está vivendo unicamente a doutrina da palavra, batizados conforme a Bíblia ensina, tomando toda a palavra de Deus como o caminho para a vida eterna. Que Deus te abençoe, ouvintes, e que você possa, com todo o seu coração, render-se a Deus. Não pegue aí um batismo inventado pelos homens. Procure saber qual é o batismo que a igreja primitiva batizou. E se posicione por esta palavra e você não vai se decepcionar. Que Deus os abençoe, que Deus amplie isso em vossos corações e que você não deixe para depois, porque muitas vezes a pessoa, na hora que ouve a palavra, ela se emociona e ela diz: é isso mesmo, mas se ela não vai logo em busca de tomar uma posição, logo aquilo esfria e amanhã depois ela está no mesmo caminho que estava antes. Então eu digo a você: tome uma posição por Cristo e Deus irá te abençoar nesta jornada. Deus os abençoe. Se você deseja escrever para o programa, escreva. Ou se você deseja ligar, pode ligar, e com todo prazer estaremos procurando enviar literaturas para que você conheça mais sobre o plano de Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.